Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite, Eliane. Nossos parceiros aí dessa live, ADS Advocacia, Aline, Deise, Júnior, sejam bem-vindos à primeira live da SRH. Andréia, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Às vezes a gente mandou solicitação, seguindo vocês, e agora se apresentando pela primeira vez aqui na nossa primeira live. Sejam todos bem-vindos aí, Gabriel, Ricardo. Enquanto o pessoal está entrando, queria falar um pouquinho da empresa para vocês. A SRH veio para o mercado, né, pela junção de 3 profissionais que acreditam em que o conhecimento pode transformar vidas, mudar destinos e futuros. Por isso, a gente teve essa iniciativa de estar criando a empresa. E hoje, nessa primeira live, o que a gente quer é exatamente trazer conteúdo, conhecimento de um assunto que tem gerado bastante dúvida e que não só para os profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, mas todos aqueles que têm um contrato de trabalho e têm um vínculo empregatício com alguma organização. Ok? Boa noite, Lorena, saudade. Boa noite, Antônio. Tá? E nessa live de hoje, os nossos parceiros são a ADS Advocacia, que aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje, nos passando essas informações sobre a MP 936, tá? A doutora Juliérica vai estar aqui com a gente, respondendo algumas perguntas que a gente recebeu. A gente colocou, né? Foi publicando durante a semana, recebemos perguntas para a gente poder sanar as dúvidas de vocês. No finalzinho da live, a gente vai deixar alguns minutos para a gente poder selecionar algumas perguntas para a gente poder responder. Então, quem quiser ir mandando perguntas no decorrer da live e comentando, pode ficar à vontade. Sejam bem-vindos todos, tá? Vou ver se a Juliérica já está aqui para a gente poder começar. Entrou a outra Lorena agora também, seja bem-vinda, saudades. Vários colegas aí de trabalho. Ah, Juliana, doutora, boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Tá ouvindo bem? Agora tá melhor. Ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer a ADS Advocacia, em nome da SRH, que está aqui com a gente hoje, ter aceitado o nosso convite. Agradecer você, doutora Juliette, por estar aqui. E que você se apresentasse, acho que ninguém melhor que você mesmo para falar o que você faz, né? Sobre a empresa de vocês. Tá travando muito. Está conseguindo me ouvir? Não muito, tá travando. Pessoal, só um pouquinho, a gente já está aqui se organizando. Eu não consigo me ouvir bem para a gente poder continuar. Só um pouquinho. Melhorou? Não tô ouvindo ela. Não está me ouvindo? Galera que está entrando aí na live, comenta para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Ellen, Lorena, ajuda a gente. Comenta se vocês estão me ouvindo. O Ricardo falou que está normal. Eliane também. Júnior também. Lorena também falou que está ok. Érico, o pessoal falou que está ouvindo nós duas muito bem. Você está conseguindo me ouvir melhor agora? Ótimo. Agora eu te ouvi melhor. Ótimo. Então pode ficar à vontade de se apresentar. Boa noite, Stephanie. Primeiro, a gente queria agradecer o convite, né, para estar fazendo essa live com vocês. Para quem não me conhece, né, meu nome é Juliérica Altafim.
Eu sou advogada, sócia no escritório ADS Advocacia, aqui em Cariacica, né, em Campo Grande, e eu milito na área trabalhista. Aí hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho, falando sobre essa MP, né, que traz tantas dúvidas para o público em geral. Ótimo. Comentei com o pessoal, quem selecionou algumas perguntas, a gente está podendo fazer durante a live. E que no finalzinho a gente vai abrir um tempo, que quem quiser ir mandando pergunta, a gente vai tentando responder essas perguntas no finalzinho da live. Ok? Tá joia. Tá Então joia. vamos lá. O principal, acho que todo mundo fica na dúvida, quais são os principais pontos que essa MP traz? Né? O que ela traz de novo, de diferente para a gente? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que essa MP, ela não é a mesma coisa que o auxílio emergencial de R$ 600, né? Primeira coisa que eu queria esclarecer para o pessoal não acabar confundindo. A MP, ela foi criada, que é um programa para manutenção dos empregos, da renda, durante esse período de calamidade pública, né? Foi criado para que haja a redução do trabalho, da jornada de trabalho e a redução dos salários com uma complementação do governo, para que haja essa manutenção dos empregos, para que não haja demissões em massa, né? E para que as empresas consigam respirar durante esse período, já que muitas empresas estão fechadas. Sim, certo. É a principal dúvida das pessoas, né? Então, a medida que foi encontrada para que as empresas que nesse momento não estão podendo trabalhar tenham aí um plano B, né? Uma segunda opção de como lidar com tudo isso, né? E uma outra Exatamente. Que é bem importante é para quem se aplica essa MP? É só para quem tem contrato via CLT? Como que funciona isso? Então, para as empresas, se aplica para todas as empresas, né? Todas as pessoas jurídicas. Empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, União, município, Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses não se enquadram. As outras empresas todas enquadram. Já com relação aos trabalhadores, Travou um pouquinho. Se enquadra para todo mundo que tem CLT, tem a carteira assinada, né? Incluindo trabalhador intermitente e os adolescentes aprendizes, menor aprendiz que tem dentro da empresa. Se enquadra para eles e para todo mundo que tem a carteira assinada. Ótimo. Outra dúvida que chegou bastante é para quem tem direito, quais os princípios, né, ou requisitos para que as pessoas tenham direito ao auxílio emergencial. Tá, as pessoas que têm o direito, quais são esses requisitos, né? Exatamente. Quais são as pessoas, pré-requisitos, para que elas possam ter direito a esse auxílio emergencial? Tá. Primeiro, é necessário que a empresa faça essa proposta, esse acordo, né? E que o trabalhador tenha um interesse em fazer o acordo da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. A empresa tem um interesse e o trabalhador tem um interesse, eles vão fazer esse acordo individual. Feito o acordo individual, eles vão encaminhar para o sindicato, né, no período de 10 dias, e também para o Ministério da Economia dentro desse prazo de 10 dias. Esses são os principais requisitos. Aí só uma questão importante é que o sindicato, você precisa apenas comunicar, né? Não precisa da anuência do sindicato. Foi uma decisão que estava meio polêmica, e na sexta-feira, na última sexta, o STF decidiu que não precisa, por ser um estado de calamidade pública. Então, é necessário apenas fazer o acordo individual entre o trabalhador e a empresa e enviar para o sindicato e também para o Ministério da Economia. Certo, ótimo. Acho que era a principal dúvida que o pessoal tinha de como isso poderia ser feito. Em relação ao pagamento, como que está a relação do pagamento? Começou? Como que está? Tá. Foi feita a redução ou a suspensão, a empresa vai comunicar ao Ministério da Economia, né? A empresa que vai informar, não é o trabalhador. A empresa vai informar os dados, vai fazer o cadastro no site, tudo certinho. No site do Ministério da Economia tem o passo a passo certinho de como se faz. Feito isso, a empresa vai continuar pagando o percentual, né, que ficou para ela. Eu reduzi em 70% o salário do meu trabalhador, 70% da carga horária, 70% do salário.
esses outros 30% a empresa vai fazer o pagamento e os 70% vai ficar a cargo da União, né, do governo federal. Mas o quê? Que era mais isso mesmo, né? E, ó, Isso. vendo o gancho, chegou muito, você já acabou comentando na outra pergunta, mas era em relação ao contrato intermitente. Né? Ele está mesmo incluso, é isso mesmo? Isso mesmo. O contrato intermitente, ele tá valendo, né? Só que tem que ser feito, os contratos, todos esses contratos precisam estar vigentes antes do decreto da pandemia, né? Antes do início da quarentena, antes de ter começado toda a calamidade pública que nós estamos vivendo atualmente. Então, os contratos que foram feitos após esse prazo não entram, então, dentro dessa MP. Os contratos foram feitos após. Não. Ok, certo. E aí vem a próxima questão. Como que funciona essa suspensão? Até de quanto tempo ela pode ser? Como que ela funciona na prática, a suspensão do contrato de trabalho? Tá. A suspensão do contrato de trabalho, a MP prevê que ela é de no máximo 60 dias. Já a redução do contrato de trabalho é de no máximo 90 dias. No caso da suspensão, ela pode ser de 30 dias e mais 30, prorrogada por igual período. Porém, a mesma MP fala que após o encerramento da calamidade pública, né? Então, às vezes, o contrato vai estar aqui, o contrato vai ser, eu fiz um contrato de 90 dias de redução e a calamidade por mais tempo. Então, isso daí vai ser, como eu vou dizer, vai ser renegociado, provavelmente o governo vai publicar prorrogando a medida, né, por mais um período, se o estado de calamidade pública for prorrogado até setembro ou final do ano, como a gente ouve assim na TV, não sabe ao certo ainda, né? Não dá para a gente saber o prazo certo que isso tudo vai acabar. Verdade. Só que inicialmente é 60 dias para suspensão e 90 dias para redução do salário e da jornada. A princípio, né? Ótimo. Devendo ser informado 2 dias antes para o trabalhador, para ele se organizar para retornar às atividades. Então, o pessoal aí que trabalha, né? Que está nesse regime de suspensão de contrato, se atentar, então, a esses prazos de quanto tempo antes tem que comunicar o trabalhador, né, o empregado, de que ele tem que retornar ao trabalho. Certo? Uhum. Ótimo. Aí tem uma pergunta também em relação à redução salarial. Eu posso reduzir a jornada e o salário e logo em seguida suspender o empregado? Reduzir o salário, sim, desde que não tenha ultrapassado o limite, né? Por exemplo, eu fiz uma redução de 30 dias inicialmente para saber como ia ficar esse período. Tá se prorrogando, a empresa pode suspender por mais 30 dias. Só não pode exceder esse tempo, a princípio, entendeu? Não pode suspender esse prazo de 90 dias ou de 60 dias, a princípio. Ótimo, ótimo. E uma outra pergunta que chegou bastante também era se a gente poderia reduzir o salário em 50% e carga horária proporcional em 50%, mesmo que o fixo fique menor que o salário. Pode. A redução pode ser. Pode ser menor do que o salário mínimo. Hoje o salário mínimo está R$ 1.045. Né? Um trabalhador que ganha R$ 1.200, ele vai ter uma redução de 50%, vai para R$ 600, o fixo dele. Aí o governo vai calcular a porcentagem de 50% em cima do salário mínimo, né? Que uma pessoa que ganha R$ 1.200, salvo engano, daria algo em torno do seguro-desemprego, daria em torno de um salário mínimo. Então vai calcular em cima desses 50% para dar o valor do salário dele. Mas acima de um salário mínimo ele vai receber. Líquido, às vezes, a pessoa vai receber mais ou menos a mesma coisa, ou vai ter uma redução menor. Na hora que você pegar o salário bruto para o salário líquido, vai dar uma redução possivelmente melhor, a depender da renda da pessoa, do salário fixo dela. Ótimo, ótima explicação, Juliette. Que o pessoal estava com mais dúvida que chegou para a gente, era em relação a essa redução mesmo. Outra pergunta que hoje em dia a gente tem muito
né? A gente já vinha passando por uma crise econômica, então a gente viu que durante esse tempo aumentou muito o trabalhador MEI. E o MEI, como que ele fica nessa MP 936? Acho que travou um pouquinho. Travou de novo. O trabalhador do MEI, né? Isso, exatamente. Como que o MEI, né, a gente já via que vinha em crescimento, números desses profissionais, como que o trabalhador MEI se enquadra nessa MP? No caso, o MEI, o empresário, né, o trabalhador, na verdade, vai receber normalmente o auxílio, né, havendo a redução ou a suspensão do contrato. Já o MEI, o dono da empresa, ali, digamos assim, ele vai receber um auxílio emergencial desde que ele se enquadre no quadro, né, nos requisitos da lei do auxílio emergencial, né? Aí ele vai receber de R$ 600 ou R$ 1.200 se ele for, ou ela for, um pai de família, mãe de família, né? Mas aí vai se enquadrar o MEI, a pessoa, o empresário vai se enquadrar no caso da lei do auxílio emergencial de R$ 600. Já o trabalhador vai receber normalmente, desde que haja a redução ou a suspensão do contrato. Certo. Uma outra pergunta que chegou, eu acho que você acabou também respondendo ela um pouquinho antes, era qual o prazo para restabelecer a jornada de trabalho desse colaborador e o salário dele? Entraria dentro daqueles 60 e 90 dias? Isso mesmo. Ótimo, O prazo para certo. estabelecer isso. Era a dúvida do pessoal. E aí vem uma grande dúvida. O que acontece, que infelizmente está acontecendo, né, com vários empregados e empregadores, se o colaborador for demitido durante esse período? Então, durante o período da suspensão do contrato ou da redução, a suspensão é de 30 dias. Dentro desse período, o trabalhador tem uma estabilidade de 30 dias. Ele tem a estabilidade de 30 dias e a estabilidade do mesmo período após o término dessa suspensão. Minha suspensão é de 60 dias. Eu tive meu contrato suspenso por 60 dias. Suspendi por 60 dias. Eu tenho essa estabilidade desses 60 dias, mais 60 dias após o término da suspensão, após o término da calamidade pública. Se a empresa faz a dispensa dentro desse período, aí ela vai pagar, além das verbas, né, trabalhistas, das verbas rescisórias, que já tem que pagar, tem uma multa e essa multa vai ser de acordo com o percentual que ela da redução. Se a redução foi de 70%, aí já vai ser 100% do valor do salário do trabalhador. Entendeu? Certo. Agora, se foi 50%, vai receber 50% do valor do valor do salário que ele teria direito. Vai ter uma indenização a mais. Entendi. Pessoal, as perguntas estão chegando, a gente está separando e no finalzinho a gente vai partir para essas perguntas para que a gente possa terminar de sanar todas as dúvidas que vocês tenham, tá bom? A próxima pergunta que chegou muito, doutora Juliérica, são sobre os benefícios. Como que ficam os benefícios que o colaborador tem direito durante essa MP? Tá. Com relação aos benefícios, vale transporte não é pago no caso da suspensão do contrato, né, já que a pessoa não está indo trabalhar. E no caso da plano de saúde, farmácia, esses benefícios a pessoa tem direito. Já com relação à alimentação, ainda está tendo uma discussão no caso da suspensão do contrato. Alguns advogados, alguns doutrinadores, né, alguns juristas entendem que a alimentação continua sendo paga por ser um benefício. Outros entendem que não tem que pagar. Já que o trabalhador Às vezes está entendem que não, porque o trabalhador não está trabalhando, está em casa, e outros já entendem que esse benefício precisa continuar. Certo. Exatamente. Aí é uma questão que está em discussão ainda. Tá uma certa discussão, não há ainda um entendimento no ramo jurídico do que vai ser feito nesse caso, entendeu? Entendi. Mas e é uma coisa que é nova assim, para todo mundo, né? Exatamente. Agora, eu particularmente entendo que é um benefício, né? A alimentação é um benefício que o trabalhador tem, ele não se enquadra na hora das verbas trabalhistas, numa ação trabalhista ele entra como um benefício, então eu particularmente entendo que o pagamento deve ser
deve ser mantido, né? Mas É, ainda não há a gente está um em rendimento posicionamento. ainda, né? É, Certo. Uma pergunta que já tinha chegado para gente, e agora chegaram mais ainda aqui, olhando aqui no nosso direct. Qual a participação do governo no complemento? Como que o governo vai participar no complemento do salário? É a pergunta que está mais chegando para a gente aqui no ao vivo agora. É como que é esse posicionamento do governo em relação ao pagamento do complemento do salário do colaborador? tá. Como vai ser feito esse pagamento, né? Igual a Isso. gente tinha falado no início. A redução foi de 70%, o governo vai calcular em cima do valor que a pessoa tinha direito, no caso do seguro-desemprego. Hoje, a gente tem no site do CNI uma calculadora mesmo. Criaram uma calculadora para facilitar para as empresas, para o trabalhador, para você saber quanto você vai reduzir do seu salário. Criaram agora uma calculadora que ficou bem legal, bem interessante para tirar um pouco dessa dúvida. Mas, por exemplo, houve a redução da minha jornada em 50%, os outros 50% vão ser calculados em cima do valor que eu teria direito no caso do seguro-desemprego. Se eu recebo um salário mínimo, se eu recebo um salário mínimo de minha renda, né? Meu salário é um salário mínimo, Uhum. minha complementação vai ser em cima desse valor de um salário mínimo, que é o valor mínimo do seguro-desemprego. Agora, se eu recebo o valor 2.000, 3.000 reais, vai ser calculado o valor que eu teria direito caso eu fosse receber o seguro-desemprego. Sim. E essa é Deu para exatamente entender? uma próxima dúvida que chegou aqui em relação ao seguro-desemprego também. Perguntando se isso vai implicar no seguro-desemprego após a suspensão. Por exemplo, eu tive a suspensão, depois eu consegui ter seguro-desemprego, isso vai acarretar alguma coisa no meu seguro-desemprego? Como que funciona isso? Não. A pessoa, se ela já tiver o direito ao seguro-desemprego, ela vai continuar tendo esse direito da mesma forma. O fato da pessoa ficar suspensa, ter essa redução do contrato de trabalho, ela não vai implicar na perda do benefício do seguro-desemprego posteriormente. Vai contar o prazo da mesma forma. É, Passou o meu período de suspensão, passou os 90 dias, os mais 90 dias que eu tenho de estabilidade após o término da suspensão ou da redução do contrato. Vou continuar, fui dispensado logo após, eu vou receber o benefício da mesma forma. Mas é claro, desde que você se enquadre, né, nos requisitos mínimos para receber o seguro-desemprego. Certo. Tenha Ok. trabalhado o tempo necessário, né? Tudo certinho como já é normalmente. Certo. Tudo dentro da lei que já existe, então, antes da MP, tem que se enquadrar na lei que já é existente para conseguir o benefício. Exatamente. A pessoa vai ter que se enquadrar nos requisitos do seguro-desemprego. O tempo mínimo de trabalho, não ter recebido os benefícios nos últimos meses. Uhum. Esses requisitos que já existem, né, há bastante tempo do seguro-desemprego. Certo. E agora chegou também perguntas, eu imagino que seja do pessoal que trabalha com RH, departamento pessoal. No caso da empresa, o empregador, que não fizer a comunicação aos sindicatos, o que isso pode acarretar para essa empresa? Então, como a gente falou no início, a partir do momento que eu fiz o acordo individual, eu preciso comunicar ao sindicato e ao Ministério da Economia. Se não houver essa comunicação, durante esse período, a empresa que vai ter que pagar o salário, né, mesmo com a redução. Porque eles precisam que isso seja encaminhado para o sindicato, seja encaminhado para a empresa, para depois, para o sindicato e para o Ministério da Economia, para depois para o pagamento ser feito. O pagamento vai ser feito 30 dias após a informação para o Ministério da Economia, né? Se eu informei hoje, dia 20 de abril, o pagamento vai vir daqui 30 dias, só no mês de maio. Então, é necessário ter essa redução informada, e se não estiver informado, a empresa que vai ser responsabilizada pelo pagamento, tanto para o sindicato quanto para o Ministério da Economia. Certo. Ótimo. Então, antes a empresa fizer essa comunicação, o empregado vai conseguir receber esse complemento no tempo certo.
Isso. Aí, por exemplo, para informar para o Ministério da Economia, tem que ter a data de assinatura 2 dias antes. Ah, se eu fui mandar hoje, dia 20, tem que ter sido assinado 2 dias antes, né? Então, no dia 16, na semana passada, na quinta-feira, né? Já que hoje é segunda. Isso aí tirando o fim de semana. Ótimo, ótimo. E também chegou aqui para a gente bastante perguntando. Hoje tem várias empresas que contratam menores aprendizes, né? O aprendiz tem sabe que ele tem carteira assinada, assim como o colaborador CLT, e ele também Uhum. entra nessa MP. Como que fica a questão dos menores aprendizes nesse caso? Isso, eles entram na MP também. Da mesma forma, havendo a redução de 70% ou a suspensão, o, o governo, a União, vai fazer o pagamento dessa diferença. Então, da mesma forma que o colaborador, empregado Isso, da CLT. mesma forma. Isso, por ser CLT, da mesma forma. Certo. Chegou mais alguma pergunta aí? Só um minutinho que a gente está olhando aqui as perguntas que chegaram. Queria agradecer a todo mundo que entrou aí, que eu vi a Ingrid, Renata. Obrigada aí por terem entrado. E vamos lá. O pessoal acabou entrando depois. Eu vou pedir só para você repetir alguns pontos, doutora Juliérica, para poder realmente sanar a dúvida Claro. dessas pessoas que às vezes entraram um pouquinho depois. De Uhum. novo, vai perguntar como o governo vai fornecer o pagamento, o complemento desse pagamento do salário do colaborador. Como que isso vai ser feito? Tá. Eu acredito que as pessoas estão perguntando mais no sentido de onde vai entrar, em que conta vai entrar esse dinheiro, né? Foi exatamente a pergunta da Beth, que ela complementou a questão do pagamento, mas perguntando em que conta vai ser depositado, se é na conta da empresa, se é na conta do empregado, do colaborador, como que isso vai ser feito? É, como a gente comentou no início, a redução pode ser de 25%, 50% e 70%. Havendo essa redução, o governo vai ser responsabilizado por essa diferença. Certo. A empresa tem 10 dias para comunicar, o sindicato e o Ministério da Economia. Havendo a comunicação, a empresa tem que informar os dados do trabalhador, o CPF, RG, cargo, redução, os dados bancários, tudo porque tem que cair direto na conta do trabalhador. Então, vai cair direto na conta do trabalhador. A empresa informa esses dados e já cai direto na conta do empregador, do empregado, desculpa, Isso, do colaborador. isso. Ok, certo. A gente dá uma olhada se tem mais alguma pergunta chegando. Gente, quem tiver mais alguma dúvida, chegou uma pergunta aqui agora, ó, a Tayane perguntando se já sabe quando o governo vai fazer esse pagamento. Como? Como, né? Eu acho que é um pessoal que acabou entrando um pouco depois. Se você puder repetir para a gente. Porque o governo vai pagar essa diferença através dos dados que a empresa informar. A empresa que vai informar os seus dados, seu CPF, seu RG, os seus dados bancários, seu nome completo, o valor da redução, tudo isso vai ser passado pela empresa fazendo um cadastro no site do Ministério da Economia. Aí, a partir daí, depois desse cadastro, depois de 30 dias que a pessoa vai vir a receber. Às vezes, por ser algo muito novo, muita gente às vezes já teve essa redução e não sabe que é só depois de 30 dias, aí fica nessa expectativa, né? Já chegou o dia do meu pagamento e meu complemento não veio. Então pode ser que as pessoas estão mais nessa expectativa, nessa questão de como, quando, por isso. Mas é porque vai ser depois de 30 dias que a empresa fez o cadastro no site. E às vezes a empresa mesmo não passa essa informação para o trabalhador e deixa ele, né, sem saber. Mas é 30 dias depois. A empresa foi lá e fez o cadastro hoje, dia 20 de abril. Daqui 30 dias ele vai voltar, ele vai receber essa compensação, essa diferença da redução ou da suspensão do contrato. Certo. E uma outra dúvida que está chegando bastante, doutora, é se o empregado acabou a suspensão do contrato. Ele pode ser demitido? Ele tem estabilidade? Como que isso fica? Como que funciona? Então, tem a estabilidade. Durante o período da suspensão ou da redução do contrato, tem a estabilidade do período que foi feito.
Eu fiz um contrato individual para a suspensão do meu contrato por um período de 60 dias. Durante esses Sim. 60 dias, eu não posso ser dispensado. Durante esses 60 dias, eu vou receber o valor que eu receberia referente ao seguro-desemprego, eu vou receber do governo, né? A empresa vai fornecer os meus dados. Passou esses 60 dias, eu tenho mais 60 dias de estabilidade. Voltei ao trabalho, retomei minhas atividades, eu tenho uma estabilidade aí também de 60 dias. Certo. Então é de acordo com o período que o contrato foi suspenso. Se ele foi suspenso Isso, 30 dias, eu tenho uma estabilidade de 30 dias. Se foi suspenso isso, 60, eu tenho a estabilidade de 60 dias e assim por diante, certo? isso. A minha redução foi pelo período de 30 dias. Eu tenho esses 30 dias da redução e 30 dias Uhum. posteriores. Então, eu tenho 60 dias, por exemplo, de estabilidade. Mas é o período que o contrato está assinado, né? O contrato de redução, o acordo, desculpa, o período que o acordo está assinado, Sim, mais um período igual, posterior. certo. Acho que essas eram as principais dúvidas aí que foram chegando para a gente. E a última era exatamente sobre a estabilidade. Mas acho que já ficou bem Uhum. claro o quanto tem essa estabilidade, que é de acordo do período da suspensão de cada contrato, certo? E Isso. com a dúvida que o pessoal mais pediu aqui, eu acho que então o principal caminho de saber quando você vai receber o complemento do seu salário é pedindo a informação para o RH ou departamento pessoal da sua empresa de quando foi feita a comunicação dos seus dados, para que você possa aí saber mais ou menos quanto vai dar 30 dias para você poder receber, correto, doutora? Isso, correto. Certo. Chega uma outra pergunta. Quem recebe menos de um salário mínimo como horista, com carteira assinada, vai receber o valor de salário mínimo se tiver redução de jornada? Quem trabalha como horista? Não. O valor vai ser calculado em cima do que a pessoa já recebe mesmo. Não vai dar um salário mínimo, vai ser calculado nessa porcentagem. 70% em cima do valor do salário mínimo, mas não vai, o salário da pessoa não vai chegar a um salário mínimo, vai ficar mais ou menos nos valores das horas mesmo. Porque na hora de fazer o cálculo, eles têm que levar em consideração o valor da hora que o trabalhador recebe, né? Certo. Agora, eu isso. Aí eu tenho um contrato como horista ou como um contrato intermitente e tenho a suspensão dele. Aí durante esse período a pessoa vai receber o auxílio de R$ 600, assim como quem vai receber o auxílio emergencial da Lei 13.982. Certo, que é o auxílio de R$ 600 que trata essa lei, certo? Isso, exatamente. Aí ela vai receber esse auxílio de R$ 600. Ótimo, ótimo. Olha, eu acho que ficou bem explicado. Eu queria colocar a SRH e a DS Advocacia. Caso vocês tenham mais alguma dúvida e queiram entrar em contato com a gente, tem a DS Advocacia, tem o Instagram deles, vocês podem entrar lá e seguir também. Seguir a nossa página, caso tenha alguma outra dúvida. A gente queria muito agradecer, né, a doutora Juliérica. Só ver se está chegando mais alguma pergunta aqui. Ah, chegou uma pergunta aqui que eu acho que a gente não respondeu ainda. O acordo de redução de 50%, ele pode ser alterado posteriormente para 25% ou 70%? Eu posso ter essa alteração da redução? Pode, mas desde que o contrato não tenha sido feito anteriormente, não seja já nesse período de 60 dias ou de 90 dias. Entende? Porque Não o exceda contrato, esse prazo. esse acordo, na verdade, desculpa. Então, ele pode sim ser alterado, desde que não ultrapasse esse prazo de 60 ou 90 dias. Isso, exatamente. Aí, antes da gente finalizar, eu queria deixar uma observação também com relação às penalidades, até para as empresas, mas também para o trabalhador. No caso de Sim, redução de jornada, suspensão do contrato e ainda seguir trabalhando, né? certo. Se houver fiscalizações e for constatado que a pessoa não pode trabalhar home office, a pessoa não pode ir na empresa, no caso da suspensão. Então, se for constatado, há penalidades, né, de acordo com uma Uhum. lei. É, deixa eu só ler aqui rapidinho uma sanção que tem. É o pagamento imediato de uma remuneração e dos encargos sociais de todo o período e as penalidades previstas na lei mesmo
Gente, tão branco. Então, mas então, tem as penalidades aqui, tá? A pessoa não pode, e pode ser escrita em dívida ativa, a empresa, o trabalhador. Então, tem que tomar muito cuidado para não haver fraudes. Porque se for constatado, se for verificado que o trabalhador, mesmo com redução, está trabalhando além da jornada, ou com a suspensão do contrato está trabalhando, pode haver penalidades para ambas as partes, né? De ter que devolver o valor, pagar a multa, e também pode haver um processo penal, né? Sim, Por ser uma fraude e um processo da União contra uma pessoa física, pode ser prejudicial. sim, com certeza. Difícil ganhar no processo da União, né? Com certeza. Chegou uma outra perguntinha em relação, por exemplo, a carga horária foi reduzida durante 10 dias, a carga horária do colaborador. E depois foi cancelada essa redução de carga horária. O trabalhador vai receber a redução proporcional aos 10 dias, ou isso pode vir para um banco de horas? Como que isso funciona? Ele tem que receber essa redução, ou essa redução pode ir para um banco de horas? É uma pergunta que chegou para a gente também. Não, no caso, nesse caso, se houve a redução de 10 dias e não houve comunicação ao Estado, ao governo, não houve a comunicação, a empresa tem que fazer o pagamento. Vamos supor aqui que a Nayara fez o acordo individual, né, de 10 dias, e a empresa não encaminhou o acordo dela, não cadastrou no site do Ministério da Economia. A empresa tem que pagar Uhum. durante esses 10 dias. Não vai para banco de horas, ela tem que pagar esses 10 dias porque foi um acordo que elas fizeram, que houve entre as partes ali. Se a empresa não encaminhou, não cadastrou no Ministério da Economia dentro do prazo de 10 dias, dentro do prazo previsto, ela vai pagar esses 10 dias. Aí, por exemplo, no caso aqui dela, foi 10 dias e depois foi cancelado. Se houve o Entendi. cancelamento, a empresa vai pagar por esse período se não teve o cadastramento no site do Ministério da Economia. Se teve o cadastro no site do Ministério, ela vai pegar e vai receber essa redução proporcional da empresa, e daqui os 30 dias, desde o dia que a empresa fez o cadastro, ela vai receber o valor equivalente a essa redução. Se tinha sido de 50%, ela vai receber esses outros 50% baseado no salário, no seguro-desemprego, caso ela estivesse recebendo, esses outros 50%. Espero que tenha Certo. entendido, dá para entender. Creio que sim, ficou bem explicado. Mas não, E mas acho que, aproveitando a mas não questão se de enquadra no grupo de horas. não se enquadra, né? E aí vem uma pergunta Não, não. parecida, vem uma pergunta bem parecida em relação à hora extra. Se durante esse período o colaborador pode fazer hora extra e como que isso fica dentro da NP? Como que isso fica pagamento? Aqui entra um pouco do banco de horas. Como que isso pode ser feito? Pode ser feito hora extra, não pode? É porque o que acontece? No caso da redução, não era para ter hora extra. Se a empresa opta por reduzir a carga horária de um trabalhador, é porque não se faz necessário uma hora extra nesse caso. Aí é o que a gente falou anteriormente. Isso pode acabar gerando um processo e algumas penalidades para a empresa futuramente. Porque a ANP não prevê nada com relação à hora extra, prevê a redução. Se houve a redução da carga horária, é porque a atividade daquele trabalhador ele consegue fazer, ao invés de 8 horas, fazer em 6 horas. Aí, havendo essa extensão do horário, pode haver as penalidades. Mas não seria, como eu vou dizer, é, legal ter essa hora extra. Mas se a empresa fizer, ela teria que pagar, né? Não o Então não governo, é o porque o ideal governo no não vai. momento, né? Exatamente. E o governo não vai fazer nenhum pagamento extra, porque é calculado exatamente em cima do acordo. Se a empresa faz horas extras, pede para você fazer hora extra, ela tem que pagar esse valor referente ao seu horário, como se fosse uma hora normal, já que você está recebendo uma complementação também durante esse período. Certo. E, não tem essa hora extra, não tem o banco de horas nesse caso. Vai ser normalmente como já é no dia a dia, mas não é o indicado para o momento. Porque pode acabar caindo numa penalidade, né? Uma fraude, o governo pode ter como uma fraude e sofrer penalidades futuras.
Então, a empresa tem que tomar cuidado com essa questão de hora extra durante esse período de suspensão do contrato de trabalho. Exatamente. Certo. E Isso. você tem mais Uhum. alguma coisa a mais para passar para a gente? Igual sobre as penalidades? Acho que as perguntas que chegaram a gente respondeu todas. Teria mais algum ponto Sim, que sim. queria destacar, doutora Juliérica? Algum ponto que eu gostaria de destacar? É porque travou. Travou um pouco, agora melhorou. Tá. Eu só destaquei mais um ponto que eu também estava estudando sobre o caso, vendo algumas lives aí durante esses 20 dias que a MP tá em alta, e as pessoas tinham um pouco de dúvida com relação ao imposto de renda, que já vem previsto na MP, né? Eu vou só olhar o artigo aqui, que é o artigo 9º, que fala o quê? Essa ajuda compensatória, o governo vai pagar 70% do salário durante esse período, então esses 70% não incidem no imposto de renda. Ah, a pessoa tem um salário um salário de 5 mil, teve essa redução de 70%, então ela também vai acabar não contribuindo, não tendo que declarar imposto de renda nesse período, entendeu? Referente a esse período, no caso, né? Porque está isento, porque esse valor não vai ser declarado como imposto de renda, não vai entrar na hora dos cálculos. Então, os É, recebimentos, então, durante o período de suspensão, eles não vão entrar nos cálculos de imposto de renda. não. Aí, para a empresa também, não vai integrar na base de cálculo previdenciária e nem do FGTS. Ah, se a minha redução, se eu estou recebendo da empresa, de acordo com a minha redução, eu estou recebendo R$ 300, 300 reais. E minha base de cálculo para FGTS durante esse período e para o INSS vai ser de R$ 300. Não vai incluir os R$ 745 que o governo está pagando, por exemplo, entendeu? Uhum. Esse valor Certo. não vai, esse valor não vai incluir no cálculo. Essa contribuição, esse auxílio do governo não vai incluir na hora de fazer os cálculos para FGTS, para Uhum. contribuição previdenciária, tributos da folha, né, de pagamento, não vai, nada disso vai incidir. Esses valores, os valores da redução. Ah, então se eu suspendo um trabalhador por 2 meses, então eu não vou incidir o FGTS dele, não vou ter o pagamento do FGTS dele e nem do FGTS. Então, a empresa está isenta desses pagamentos também durante essa suspensão desse contrato. Isso, se houver a suspensão do contrato. Aí, no caso da redução, a empresa vai pagar referente ao valor que ficou da redução. Se eu reduzir o salário em 50%, eu vou pagar referente aos 50% dessa redução. Se a minha redução foi, na redução, meu salário ficou R$ 600, a incidência do meu FGTS e as contribuições previdenciárias vão ser em relação a esses 50%, a esses R$ 600, e não a R$ 1.200, que no caso, né, com o valor do governo, ficaria 1.040, ficaria o valor do salário mínimo, daria R$ 1.045, né, no É. caso. Então, também tem esse lado aí para ajudar os empregadores, né, nesse momento, de também estar isento durante o período do FGTS. Isso. Porque no caso essa MP ela foi criada com o intuito de manutenção do trabalho, para que não haja demissões em massa, né? Então ela veio para tentar dar um auxílio, um fôlego para as empresas, mas também para o trabalhador, né? Para o trabalhador não ficar sem nenhuma renda. Porque a MP anterior a essa, né, que é a 927, previa a possibilidade de redução, só que a pessoa ia ficar sem nenhuma remuneração. E sem Sim. nenhuma remuneração, o trabalhador sem nenhuma remuneração não ia ficar em condições precárias. Então, essa foi uma alternativa encontrada para tentar equilibrar, para conseguir manter o trabalhador e para a empresa conseguir manter o trabalhador e o trabalhador ainda ter condições mínimas de existência. Sim, certo. Então, veio para realmente tentar auxiliar os dois lados, né? Tanto empregador quanto empregado. Certo. Exatamente. Entender bem. Teria mais algum ponto específico que você acha importante? Não, dos que eu destaquei foi isso mesmo, a questão das penalidades. Ah, peraí, tem outra coisa. Deixa eu achar aqui na lei que eu separei. Não, marquei não. Tem mais um detalhe aí para a gente poder finalizar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, estejam sanando as dúvidas de vocês. Se tiver com alguma dúvida a mais, conforme eu já tinha falado, entre em contato depois com a gente, com a SRH,
com a DS Advocacia, que a gente vai estar à disposição também para poder ajudá-los, sanar dúvidas, tá? E a doutora Julieta vai falar um último ponto para a gente, que ela está achando aí crucial para que antes da gente poder finalizar. Na verdade, eu cheguei a comentar agora que eu lembrei, mas é porque eu peguei o artigo da lei aqui, é porque fala que vai ser inscrito em dívida ativa, né, em caso de recebimento do auxílio emergencial de forma indevida. Desse auxílio emergencial, no caso da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. A empresa vai lá e informa que eu suspendi o meu contrato de trabalho, eu vou receber um valor que seria o meu seguro-desemprego. E fica constatado que a pessoa estava trabalhando, que não houve suspensão, então vai haver a inscrição em dívida ativa, a pessoa vai receber um processo, né? Vai ser executada, e então é mais essa questão para as pessoas não tentarem burlar esse momento, não tentarem se aproveitar da situação, né? Para receber algum valor a mais. E às vezes vai estar recebendo, tirando de quem realmente está precisando, está sem trabalhar, está sem receber o seu salário, e às vezes vai estar acontecendo isso recebendo de forma indevida. Exatamente, é só para ter um cuidado. Isso, é só para ter um cuidado com isso, até mesmo para não ficar trabalhando em casa, porque, como a gente falou, pode gerar penalidades tanto para a empresa como para o trabalhador. Se eu ficar recebendo um salário mínimo, suspendi, entre aspas, o meu contrato, continuo trabalhando e recebendo esse valor, se for constatado pela União, se houver alguma forma, né, que eles de alguma forma linkarem que eu estou trabalhando normalmente, esses valores vão ser inscritos em dívida ativa e vai haver uma execução. Então, tomar esse cuidado também para não tentar burlar, né? Porque às vezes a gente quer dar uma burlada no burladinha, sistema, né? Não é o ideal no momento, né? Acho que é o momento de a gente ser solidário, ter empatia. Exato. E pensar em quem realmente está precisando desse auxílio, que vai se beneficiar, que realmente precisa. Exatamente. As empresas também tomar cuidado, né, com suspender o trabalhador e colocar ele para trabalhar em home office, ou reduzir a carga horária e exigir que ele trabalhe, reduzir a carga horária e o salário e exigir que ele trabalhe em horário normal, trabalhe até às 18 em casa. Então, tomar essa cautela e ter um pouco de cautela com relação a isso. Ok. Pessoal, doutora Juliérica, agradecer muito a vocês aí da DS Advocacia em ter aceitado o nosso convite tão prontamente, ter se disponibilizado de estar aqui com a gente hoje essa noite, tirando as dúvidas não só de empresas, mas de colaboradores que estão vivenciando isso no seu dia a dia, que estão com os contratos suspensos e ainda às vezes um pouco perdidos, que é tudo muito novo para a gente que trabalha na área, para a empresa, para o colaborador, é tudo muito novo, então gera dúvida mesmo, né? Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Espero que possam contar com a gente sempre que precisar. E nós estamos abertos, pessoal, a qualquer dúvida que vocês quiserem também, tiverem posteriormente, quiserem nos procurar. Nós, do ADS Advocacia, agradecemos muito você, Stephanie. Agradecemos a empresa de vocês, o ESRH, pelo convite, né? Para a gente estar participando com vocês, trazendo, esclarecendo um pouquinho das dúvidas. A gente sabe que são muitas dúvidas que as pessoas têm nesse momento. Tem muita coisa que a gente não consegue ainda afirmar, né? Igual a gente falou sobre a alimentação, é algo muito difícil de se afirmar ainda, porque é tudo muito novo para todo mundo. É uma situação muito difícil que a gente está vivendo no momento, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Assim, acredito que é um momento para as empresas e para os trabalhadores se unirem, né, para conseguir se manter durante esse período. Mas, além disso, a gente agradece ao pessoal que participou, que perguntou, quem mandou pergunta antes. Agradecemos a vocês pelo convite mais uma vez. Nos colocamos à disposição de todo mundo, seja para falar sobre esse tema, para falar sobre outros temas também. Meus sócios também têm total qualificação para falar sobre outros temas, né, que eu não domino, como tributário. Então, assim, a gente se coloca à disposição de vocês. E do pessoal que assistiu, a gente agradece aí pela atenção, por darem um tempinho, tirar um tempinho da sua noite para estar aqui com a gente. Certo, pessoal, muito obrigada, então. Mais uma vez, obrigada, doutora Juliérica, a DS Advocacia. Obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram, que estiveram com a gente aqui até o final. Espero que a gente tenha conseguido levar conhecimento com esse conteúdo para vocês, tenha conseguido sanar a dúvida de vocês. E a gente está sempre, agora a gente vai montar um calendário bem bacana de live para vocês, com vários temas atuais.
Espero que vocês continuem ligados com a gente, sigam a ETRH, sigam a DS Advocacia, para que vocês tenham sempre e se mantenham informados durante tudo que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo, que é novo para todo mundo. E quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai conseguir lidar com esse momento. Galera, muito obrigada. Obrigada, doutora Julieta. Uma boa noite para todo mundo. Uma ótima semana. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.